Outro conselho para você que está aprendendo a dirigir. Cuidado, que quando você está aprendendo a se acostumar com o trânsito, porque você que está fazendo aula para habilitado, na maioria das vezes não está aprendendo a dirigir. Você está tentando se acostumar com todas aquelas informações que envolvem o trânsito. Perder esse medo. Aí o que acontece? Eu observo um padrão muito comum, que essa pessoa, ela fica, a sensação que eu tenho é que ela está sem respirar. Ela está sem respirar, tentando concluir toda a aula, as 2 horas, sem cometer um erro, sem dar uma escorregadinha. Porque ela acredita que alguém ensinou, ou várias pessoas, né? Vários motoristas, que para ela estar finalmente pronta, ela tem que cumprir esse padrão que não existe. Lá vem a Kira, minha filha adotiva. Ela tem que cumprir esse padrão que não existe, que ela tem que estar sempre assim, um robô. E que ela nunca vai se distrair. Isso é um mito. Essas pessoas que botam essa imposição para você, de que você nunca vai ser um motorista, de que você nunca está pronto para dirigir, isso acontece de forma inconsciente. A gente não percebe. Mas a gente sai se sentindo tão despreparado, mesmo estando preparado, que o trânsito ele se torna uma coisa cada vez mais dolorida, mais tensa de se realizar. Porque eu não consigo relaxar o meu corpo para dirigir, porque eu estou tensa tentando cumprir o padrão que foi me ensinado, e esse padrão não existe. Estava em uma aula, e a aluna, ela foi olhar para uma menina, e ela se distraiu, e eu não lembro o que aconteceu. Não sei se, ela ia entrar, esqueceu a seta, eu não lembro, mas foi algo insignificante, sem risco nenhum. Ela ficou se sentindo triste por isso. Aí a gente parou, terminou a aula, falei, e aí, o que você achou? Ela, eu errei naquela situação, né? Eu falei, beleza. Mas o erro foi exatamente o que causou o quê? Se a gente fosse traduzir esse erro para uma infração, para uma penalidade, botou a vida de alguém em risco, é alguma coisa que te impeça de dirigir? Ou é algo natural? Ou é algo que pode acontecer comigo, que sou sua instrutora? Ou é algo que pode acontecer com o caminhoneiro? Quando a gente coloca esse padrão, que as pessoas colocam na nossa cabeça, a gente entra em algo que é impossível de conseguir. Você dirigir de forma que você não é um ser humano. Você tira a sua humanidade na sua forma de dirigir. E eu falei pra ela o seguinte, o trânsito é sempre um quase. É sempre um quase. Porque mesmo que eu não erre, outra pessoa na minha frente vai errar, do lado, atrás, e eu vou estar ali quase um acidente. Nessa situação, é aonde eu tenho que treinar a naturalização do erro das outras pessoas. A gente está dividindo um espaço pequeno, que é a nossa cidade, com muitos carros, com pessoas totalmente diferentes da gente, porque Macaé abraça várias culturas no trânsito, e com isso, cada um tem uma forma de dirigir. Então, cada um vai se distrair ou errar de uma forma diferente. Então, mesmo que eu me coloque, olha, não vou cometer um erro hoje dirigindo, alguém do meu lado pode cometer. Isso é um quase. Isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, não levar para o lado pessoal, porque daria muito trabalho e a gente ia ficar frustrado. Por que o outro errou? Não sei, não me interessa. Eu consegui evitar um acidente? É assim que é o trânsito. Então eu sigo, redobro minha atenção, me distancio, se possível, desse motorista e continuo. Agora, eu querer dirigir, achando que um dia, para que eu me sinta motorista, eu nunca tenho um deslize, você nunca vai dirigir. Porque, sendo bem honesta para você, pode dirigir 20 anos, uma hora você dá um deslize, uma hora você dá um descuido, ou alguém do seu lado vai fazer isso. Então, por isso que é um sempre quase. E outro comportamento nesse mesmo tipo de aula é a questão de essa tensão. Ela fica no trânsito ou procurando um erro para reforçar, eu não sei dirigir, e na verdade a pessoa sabe. Ou ela fica focada nos erros dos outros. Tá vendo? Mas ele avançou. Isso não se faz. Será que não se faz? Eu já expliquei coisas para a aluna minha durante a aula que, a primeiro momento, ela botou como um erro grave. E eu não vi como erro, porque eu tenho já mais tempo no trânsito. Olha o exemplo. A gente estava parada, aliás, a gente estava num cruzamento, do qual a preferência era nossa. E o motorista passou. Mas não tinha possibilidade da gente bater nesse motorista. Aí ela, tá vendo? Mas é que a preferência não era minha? Era, nossa. Mas olha o que ele fez. Mas não tá errado o que ele fez. Vamos esquecer um pouquinho o que está lá no papel e considerar o que está aqui hoje, o que a gente tem de trânsito, qual é a nossa situação. Porque lá na teoria fala que a preferência seria sua e ele deveria parar e esperar. Mas hoje aqui não faria sentido ele esperar. Porque ele olhou a distância que a gente está, muito longe, ele olhou a velocidade que a gente está, muito baixa, não faria sentido ele parar ali para esperar a gente passar. Então o que ele fez? Algum momento o nosso carro teria chance de bater no dele quando ele passou? Quando ele passou, para a gente chegar ao cruzamento, demorou. Então ele não fez nada de errado. Ele avaliou o veículo dele, o trânsito que ele estava, quem estava diante dele, que no caso eu e você, e se dava para passar. Ele avaliou, acertou e passou. E não teve problema nenhum nisso. Então, quando a pessoa está aprendendo a se acostumar com o trânsito, uma coisa que é muito importante para eu como profissional quebrar são esses padrões impostos, tanto pelo processo de habilitação às vezes, né, que é muito teórico, como pelos outros motoristas que ficam criando, às vezes até sem querer, algo que nunca vai ser possível de acontecer. Essa pessoa, ela não consegue se ver como motorista, mesmo ela sendo. Porque ela, na cabeça dela entra um conflito, porque ela não está no padrão que disseram para ela que ela está, de nunca esquecer uma seta. E às vezes eu tenho que corrigir seta. Falo, não dá seta, não dá seta aqui. Ah, mas não vai ultrapassar, não dá seta. Já aconteceu na rua de ter uma bicicleta, lá na Emitiba, é um local muito tranquilo, e eu pedi, olha pro retrovisor e não vinha ninguém. E ultrapassa. A pessoa fica lá, se perdendo na seta. Opa, vamos, de novo, diferenciar o teórico do real, porque aqui o principal é não acontecer um acidente. Então eu tenho que focar em distanciar dessa bicicleta, para lhe dar segurança, olhar o retrovisor, ter certeza que não vem ninguém, e a rua aqui só tem a gente, e ultrapassar com cuidado. Então, essa distração com a seta, de dar a seta para ir, dar a seta para voltar, aqui nesse momento, nessa situação, ela se faz desnecessária. Aqui o que vale é a minha atenção ao retrovisor e principalmente com essa bicicleta, porque se eu passar próximo demais dessa bicicleta, eu posso derrubar e causar um acidente gravíssimo. Então, gente, um conselho para vocês.
tentar quebrar essa visão, essa ilusão desse padrão, porque eu não faço. Ninguém faz, ninguém consegue fazer, não existe. E isso vai impedir que você consiga relaxar o seu corpo, porque você tem que dirigir, você não tem que cumprir o padrão das pessoas que estão ao seu redor, que não são profissionais, criaram para você. Elas mesmas não vão conseguir realizar esse tipo de padrão. E tentar diferenciar o que é um erro mesmo no dia a dia que você observa, ou é exagero da teoria que você atendeu. Uma coisa é a cultura do lugar, uma coisa é o local e outra coisa é o excesso de teoria, que às vezes vem do processo de primeira habilitação.